Fala pessoal, hoje a gente vai oficializar o primeiro podcast da Liberty. Isso aí. Estamos aqui no LibertyCast e a ideia é bem simples, a gente vai falar sobre liberdade e empreendedorismo no mercado digital. Nada melhor para a gente bater esse papo com alguém que viveu isso na pele, alguém que veio praticamente do absoluto zero e chegou a faturar mais de 50 milhões só no mercado nacional. E hoje é preferível a gente nem falar sobre o faturamento internacional, vamos deixar aí na curiosidade ainda. Estamos aqui. Não, só um funcionário. Estamos aqui com o Gabriel Jean, muito prazer. Cara, Bem-vindo. Tamo junto, irmão. prazer é todo meu de estar aqui com vocês, cara. Tanto eu, tanto meu sócio, assim, cara, eu lembro que a gente tá trabalhando junto desde 2022. E, cara, é uma alegria enorme pra gente, cara, porque vocês significaram uma virada de chave muito grande nas nossas operações. Então, em 2021, 2022, 2020, bom, o Marcos é contador, o Marcos sabe, eu tô no mercado desde 2019. E, cara, era muito difícil tu encontrar um contador bom. Então, a primeira coisa, cara, foi quando a gente encontrou o Marcos. Acho que a gente deve estar numa parceria já de 4 anos. Então, cara, 4 anos nessa luta aí, lutando para diminuir o imposto, regulamentar o mercado digital, dropshipping, por causa que, assim, hoje até tem ferramentas de como que tu faz a tributação do drop. Mas há 5 anos atrás era tudo especulação. Tinha 1000 contador, cada um falava uma coisa. Então, a gente já começou junto com essa parceria na contabilidade. E quando eles abriram para nós a possibilidade da holding, foi algo que a gente não pensou duas vezes. Tanto pela questão de que com a holding a gente finalmente ia ter uma coisa que a gente buscava muito, que era a segurança tributária, né? Então a gente sabia, cara, que a gente ia estar tributando do jeito certo e que a gente ia estar dentro da lei. E por causa, cara, do background de vocês, porque a gente já conhecia vocês e sabia da capacidade dos negócios. Boa. Aproveitando esse gancho, ô Gabriel, vamos falar um pouco a respeito de como foi essa virada de chave, né? Porque a gente sabe que o negócio ele tem várias fases. Ele tem um negócio bilionário, tem um negócio que se torna um negócio o promissor e depois ele se torna literalmente um negócio. Então a gente sabe que tem muita gente que começou no digital, às vezes trabalhava como CLT e etc. Veio para o digital como uma segunda renda e depois se tornou a renda principal. E hoje a gente vê pessoas com grandes números, assim como você, e gostaríamos de falar um pouco da sua trajetória também nesse mercado. Olha, eu voltar lá no tempo mesmo, viu? Lembrando como que surgiu a primeira ideia de falar assim, pô, vou empreender, eu vou começar a trabalhar com digital. Como é que foi isso? Cara, então, empreender é uma coisa que eu sempre tive muito clara na minha cabeça. Desde que eu era moleque, eu falava, eu vou ser empreendedor. Eu lembro de mim, assim, tipo, na sala de aula, cara, com 15 anos, a professora perguntava o que cada um vai ser. Eu olhava, eu vou ser empreendedor. Falando de sala de aula, como era o Gabriel na sala de aula? Nota 10, 7, média, aquele cara que chegava na recuperação, tomou bomba, como foi? Cara, no final do segundo ano eu passei, cara, por pena dos professores, eu peguei recuperação. Eu até hoje eu não sei como que eu passei naquela prova, tá? Então, na época, os colégios públicos do Rio Grande do Sul, Repescagem. tipo, era conceito, não era por nota, era conceito. E conceito era uma coisa abstrata. Então, o professor, se ele quisesse, ele te passava. Eu tenho certeza até hoje que eu passei por causa de dó dos professores no segundo ano. E no terceiro ano, cara, foi o ano que eu tirei. Eu falei, cara, eu vou tirar esse ano sabático, eu vou estudar. Mas eu era revoltado demais, cara. Eu chegava atrasado na aula, não gostava de cumprir horário. Porque eu ficava olhando aquilo ali e eu pensava, mano, quando que eu vou usar isso aqui na minha vida, sabe? Eu não via utilidade. Então tinha matérias que eu era muito bom. Matemática, literatura, história, física. Agora tinha coisas, cara, que eu era péssimo, tipo química. Eu pensava, mano, eu prefiro aprender outras coisas ao invés de química. Pô, não tô dizendo que química não é bom de aprender. A gente quer uma química, tem engenheiro químico, isso é muito importante pra nossa vida. Mas na minha cabeça, pra minha vida, não era. Você não iria utilizar em momento algum da sua vida. Cara, eu não queria aprender a ser bom em provas, eu queria aprender a empreender. E a primeira vez que eu empreendi foi justamente em 2015, no meio da escola. Eu comecei um negócio, cara, de venda de perfumes. Então, posso falar o nome de marca aqui e tudo mais? Manda bala, aqui não tem. Cara, eu comecei, cara, muita gente do digital, cara, assim como muita gente digital, eu comecei com piramideiro da Gnodê. Então, e te fala piramideiro, que todo mundo se arria. Gnodê não é pirâmide, gente, multinível. Multinível, ele forma os melhores profissionais no meio dos mundos, isso é. Gnodê, sim, não é pirâmide, mas a gente se arria que era piramideiro, né? Então, muita gente que eu vejo do digital hoje... Quantos anos foi quando você ingressou? Cara, eu comecei nisso, eu tinha 16 anos, eu comprei um estoque enorme de perfume. Eu tô com eles até hoje em casa porque eu não vendi nada. Foi 2000 que eu torrei, assim, não consegui bem. Você arriscou. E aí, cara, 2017 eu tentei empreender de novo. E aí eu abri um negócio de brinde personalizado.
quebrei de novo, cara, tem até hoje caneca lá em casa. Então, assim, no meu apartamento, tu abre ali, cara, tem umas 20 canecas, é uma mais feia que a outra, e todo mundo me pede, cara, por que que tu não joga essas canecas fora? Eu falo, isso aí é uma história, cara, eu não posso botar fora. É feia, mas é minha. Respeita a minha história. Respeito a minha história. E aí, depois disso, cara, que eu quebrei nas canecas, eu virei vendedor. Então, comecei com telemarketing, depois virei vendedor interno, depois vendedor externo, tudo na mesma empresa. Minha maior dificuldade era vender. Então, graças a Deus, cara, eu treino uma empresa muito boa, cara. O meu chefe daquela época, um segundo pai pra mim, o cara me ensinou muita coisa. Isso com quantos anos que você entrou nessas empresas de vendas? Cara, eu entrei em 2018. 2018. Você tinha 17 anos? Cara, eu tinha 19. 19 anos. É, Você tá com quantos anos hoje? tô com 26. 26. E aí lá foi quando eu comecei a aprender sobre esse universo de vendas. E aí no meio disso, cara, teve uma vez, eu vou falar o nome do cara, eu não sou de divulgar player, mas eu acho que muita gente que é da velha guarda vai se lembrar desse cara. Eu vi um anúncio do Marcos Tomé. Foi meu primeiro cliente. Ele junto com o Pedro, o Gelu, o El, foi quem iniciou a história também da nossa contabilidade no digital, coincidentemente. E aí eu mandei pro meu sócio, assim, cara, a gente era amigo na época, eu mandei pra ele um vídeo do Tomé. Falei, mano, tu sabe fazer isso aí? Dele sim, mano, é fácil, vamos fazer. Cara, que mal sabia a gente onde é que a gente tava se metendo. Isso, dropshipping, não é? Da dropshipping, 2019. Daí a gente começou, cara, antes da pandemia. Daí a gente começou ali, cara, a nossa loja. No mês de 2019, a gente tinha a faculdade ali da cidade e ali a biblioteca era liberada. Então o nosso primeiro escritório foi a biblioteca da faculdade, a gente se reunia ali toda noite. Então eu ficava ali, cara, até 10, 11 horas, quando fechava a faculdade. Voltava pra casa, ficava até 1, 2 da tarde. Não, eu não tenho faculdade. Então, o meu sócio sim, o meu sócio tem faculdade de marketing, mas ele não terminou ela. Então eu tirei ele da faculdade, na hora que contribuis. Eu falei que, olha, ou tu vai focar na faculdade ou tu vai focar na nossa empresa. Mas enfim, aí, cara, eu acordava às 5 horas da manhã, voltava pro jogo, 8 horas eu começava o meu trabalho normal. E eu fui fazer a primeira venda em fevereiro de 2020. Então, esse é o primeiro ponto. Muita gente, cara, começa a rodar e se frustra. E eles desistem no primeiro obstáculo que aparece. E o pessoal pensa, poxa, eu não vendi, olha que difícil. Cara, quem tá no jogo sabe, cara, que tem coisas 1000 vezes mais difícil do que não vender, porque assim como o dinheiro vai escalonando, os problemas também vão. Então, se a pessoa desiste, cara, porque ela não conseguiu fazer 1, 2 vendas, empreender não é pra ela. Trabalhar no mercado digital não é pra ela. Não é confortável empreender, né? Não, empreender o cara tem que ser masoquista. Tem uma frase que eu gosto muito do Elon Musk, que é empreender, cara, é como se tu estivesse olhando pro abismo enquanto tu mastiga vidro, sabe? Porque muitas vezes, cara, enquanto tu tá lá sem prosperar, é tu contigo mesmo, 2 horas da manhã, cafeína no sangue, olheira e conta negativa na tela do computador, cara, tu não consegue sair do zero. E nisso abrindo mão de muita coisa, imagino, né? De relacionamentos, convívio familiar, festa, noites. Você é um cara muito jovem também, é legal a gente fazer esse paralelo. Cara, eu digo assim, eu falo pro meu público hoje, pros meus alunos, se tu é novo e tu mora com teus pais, o teu único objetivo é trabalhar igual um cavalo. Esquece festa, esquece mulher, esquece balada. Quer beber? Bebe em casa trabalhando. Quer ir pra festa? Espera ter dinheiro. Porque, mano, tu sem dinheiro tu vai fazer o que na noite? Vai pra festa por quê, cara? Pra tomar bebida barata e no outro dia acordar de ressaca? Pra estar ao redor de gente, sei lá, que vai te fazer usar alguma substância que vai acabar com tua cabeça, com o teu corpo. Tu vai pra uma festa, cara, que tem gente barata, sabe? E gente barata, cara, não é uma questão de dinheiro. Gente barata é uma questão de hábito, de valor. Então, cara, tu vai estar rodeado de pessoas baratas que vão te levar pra caminhos ruins. Então, aproveita esse tempo que tu tá com teus pais, que tu ainda não dobra tuas cuecas, e foca, cara, em trabalhar, velho. Fica 24 horas por dia na frente do computador. Eu fiquei 4 anos sem comprar uma peça de roupa. Tu tem ideia o que é isso, cara? Loucura. É um puta sacrifício, velho. Cara, eu tinha um carro que eu comprei em 2018, ali em Itajaí. Cara, era uma Corsa picape. Pessoal, eu acho que vocês nunca viram uma Corsa com caçamba. Eu tinha uma Cavite, a pessoa chamava de Corsa com caçamba. A gente carinhosamente apelidava ela de Madalena, Madá pros íntimos.
E aí, cara, a Madá, ela tinha algumas coisas muito específicas. Primeiro que ela tinha um problema na bomba de gasolina. Então, quando eu ficava, cara, num morro em que a bomba ficava meio torta, ela não dava partida, daí eu tinha que empurrar ela. Segundo que ela tinha problema de vela. Então, quando eu ia trocar as marchas, ela apagava. E aí eu tinha que rezar pra todos os santos pra eu não causar um acidente. E eu fiquei 5 anos com a Madá, cara, e eu via todo mundo, pô, comprando carro, indo viajar, cara, pô, os caras ali de Gol, os caras ali HB20, cara, não sei se Quid já tinha naquela época, Polo, sabe, a gurizada que já era um pouco mais filha de papai ali, cara, de Golf, uns carros mais legal, e eu olhava ali pra Madá. Ah, cara, me dava um desespero assim, daí eu pensava, bom, pelo menos o carro funciona, eu ia bater achar que ela não ligava. Mas desde essa época, cara, eu segurava o volante dela, ao mesmo tempo que eu tinha muita raiva pela realidade que eu tava passando. Eu só fechava o olho, cara, e eu imaginava o volante da Mercedes, o volante da BM. Então eu já sabia muito bem onde eu queria chegar, cara. Mesmo sem sucesso financeiro, a gente já sabia muito bem onde que a gente queria chegar. Isso é legal porque eu vejo que é muito comum, né, o empreendedor, ele normalmente ele tem aquela situação, ele tem ele gera uma revolta positiva, vamos se dizer assim. Sim. É aquela revolta de falar: "Poxa, eu não aceito o quadro que eu estou agora, eu não me vejo nessa situação e eu estou trabalhando para isso". Então isso é uma característica muito legal e você até me trouxe aqui algumas memórias de como isso também foi uma virada de chave também na É minha que, vida. cara, tem dois pontos, né? O primeiro deles, cara, é a revolta, que todo empreendedor tem. E o segundo ponto, cara, é que assim, existe um abismo na maioria das pessoas, a menos que tenha nascido rico, vai existir um abismo da tua situação atual pro lugar que tu quer chegar. Então, se tu focar na tua situação atual, tu nunca vai conseguir te imaginar onde tu quer. Onde é que tu começou, Marcos? Cara, eu tenho uma foto de quando eu comecei a use. Eu estava sentado num banco de plástico, aqueles banquinhos igual de boteco, com uma mesa de passar roupa e meu computadorzinho, cara. Incrível. Então, cara, se naquela época, cara, tu tivesse focado na mesa de plástico de boteco e no negócio de passar roupa, ao invés de focar no escritório grande que tu tem hoje, tu teria saído do zero. Com certeza não. Cara, esse é o problema, cara. Vem muita gente, às vezes eu pego um mentorado e os caras vêm com dinheiro, e às vezes eles até têm dinheiro, mas a mente tá pobre. Os caras chegam, despejam um caminhão de problema, fala, pô, eu não consigo me motivar porque eu tô cheio de problema. Eu respondo, cara, se tu tá cheio de problema e não consegue se motivar, o que que vai te motivar na vida? E até legal, porque a gente vê vamos dizer, duas faces da revolta, né? Porque tem muita gente que se revolta e entra na corrida do rato. Ele vai pro lado do sistema. O sistema te imputa você ter uma mente escravizada. Sim. E é justamente o empreendedor, ele tem uma forma de ver, de se revoltar de uma forma diferente, que ele traz isso para uma realidade diferente. Pô, eu não quero isso para mim. Como que eu vou mudar minha vida? Ao invés de ir junto com a légua e, poxa, eu vou acabar com a vida, sei lá, com cachaça, mulher, bebida, foda-se pro resto, né? Negócio de essa. Exatamente, assim, então que nem, cara, tem uma coisa, o pessoal fala, pô, é difícil empreender. Mano, difícil é acordar 5 horas da manhã pra pegar ônibus. Difícil, cara, é não ter dinheiro pra pagar as contas no final do mês. Difícil é tu querer sair com o teu cônjuge, com o teu parceiro, com a tua parceira e não poder pagar a conta pra ela, cara, ver tua família ali pedindo um negócio e tu não ter isso. E é a realidade, cara, de 90% da população brasileira, sabe? Difícil não é empreender, cara, difícil é viver a vida que tu vive. Sonhar é a parte mais fácil disso. Sonhar e tirar do papel é a parte mais fácil disso. Só que existe um abismo entre o ponto que tu tá e o ponto que tu quer chegar. E dentro desse abismo, cara, tu vai ter que pisar em caco de vidro. E se tu não tiver, cara, a coragem e a capacidade de pisar por esses cacos de vidro, o cara não sai do chão. Então tem muita gente, cara, que é ridiculamente boa, que tem ideia muito forte, e o cara não sobrevive à caminhada. E tem um negócio que eu tô vendo, cara, principalmente na geração que tá vindo mais nova, que é uma geração, cara, que é muito frágil. Eu vejo, cara, que tá se criando uma geração que é muito frágil, cara. Meu pai e minha mãe, cara, eles passavam dificuldade, eles calavam a boca e iam lá e trabalhavam. E agora eu tô vendo uma geração, cara, que qualquer coisa, pô, não sei o que, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu namorado, a culpa é do mundo. A culpa nunca é da pessoa, sabe? E se a culpa nunca vai ser tua, logo a responsabilidade de mudar não vai ser tua, então tu nunca vai mudar. Porque enquanto tu não se assumir responsável pela tua realidade, mesmo que ela não seja de tua culpa, tu nunca vai conseguir resolver ela. Isso é muito massa. Uma dúvida, você mencionou que você tinha Madá
olhava pro volante dela, fechava o olho, mentalizava o volante da Mercedes, de carro esportivo. Sei que isso talvez vá dividir opiniões da turma que tá assistindo aqui, mas você acredita que essa parte, além, obviamente, de se tornar protagonista da sua própria existência, tomar a rédea da situação que você vivia, você acredita que a parte da mentalização, esse lado talvez até um pouco mais espiritualista de lei da atração, de mentalização, isso fez diferença para que você tivesse uma transição para onde você estava e onde você está hoje? Você acha que é uma crença? A crença. Qual é a sua crença sobre isso? A minha crença é que o universo vai entregar o que a gente tá pedindo. Eu acredito, cara, eu vou falar de religião aqui, eu acredito que todo mundo aqui é filho de Deus. Deus é meu pai e Deus é um pai bom. O que eu quero dizer com Deus é um pai bom? Ele não vai me negar alguma coisa que eu quero. Deus só vai me negar alguma coisa que eu quero se essa coisa for pro meu mal. Agora, se essa coisa for pro meu bem, ele não vai me negar. Só que Deus não é um motoboy divino. Deus, ele vai te abrir o caminho, ele vai te abrir a porta. Então eu acredito, cara, que tu tem que pedir, mas além de pedir, o que é a oração? Orai e vigiai, tá na Bíblia. Orai pra tu pedir, e o vigiai é pra tu fazer o que tem que ser feito, pra tu não cair na tentação, pra tu se manter no caminho. Então, o que tu pedir pro universo, pra mim o universo vai te dar. Tem um caderno, cara, que eu escrevi quando eu tinha 15 anos, e eu escrevi lá, cara, quanto eu ia faturar com 25 anos. Eu achei esse caderno esses dias quando eu fui fazer minha mudança. Eu tinha escrito quanto eu ia faturar, quando que eu ia alcançar meu primeiro milhão, qual que ia ser meu primeiro importado, qual que ia ser meu segundo carro importado. Tava escrito lá, cara, como é que ia ser a vista do meu apartamento. Uma linda varanda com vista pra cidade inteira. Eu bato uma foto, mostro a foto da minha varanda, é aquela. Eu escrevi que eu ia ter uma Mercedes branca. Eu tive uma Mercedes branca. A única coisa que eu errei duas coisas. A primeira é quando eu ia fazer o primeiro milhão, eu botei 25 anos, foi com 22. E a segunda foi a cor da BMW, que eu botei que ela ia ser azul e ela é chumbo. Mas tá tudo escrito. Cara, o caminho já estava escrito. Tanto é que uma das coisas, um dos maiores vazios emocionais que eu entrei na minha vida, foi quando eu alcancei tudo que eu tinha escrito naquele caderno. Depois que eu alcancei tudo aquilo, cara, eu pensava, pra onde que eu vou agora? Você sentiu que faltava um outro propósito. Exato, eu pensei, mano, eu alcancei meu propósito, e agora? Pensei, cara, eu tenho que achar alguma coisa pra fazer. Foi quando eu comecei na área de ensino. Então meu propósito parou de ser só fazer dinheiro, e foi começar a ajudar outras pessoas a fazerem dinheiro do sistema. E isso é legal dizer, a gente estava conversando até antes aqui nos bastidores, que a gente tem muito cliente, muito amigo, a gente vê o tempo inteiro mentores surgindo no mercado digital. Inclusive muitos sendo mal vistos como vendedor de sonho, vendedor de curso. E hoje eu falo sem medo de errar, inclusive por a gente atender e fazer a contabilidade e ter acesso aos números. Isso é muita gente que é assessorado por você, que tem mentorado seu hoje faturando 1 milhão, pedindo plaquinha de 10 milhões, e tem pouco tempo que você começou a assessorar de perto essa turma. Aí pegando só esse gancho, como que foi a transição desde você lá, fazendo múltiplos 7 dígitos no decorrer dos meses, até essa parte de fato pegar alguém pela mão que talvez sequer tinha contato com o digital e ensinar do zero a como alcançar grandes escalas? Como é que foi essa transição? Cara, a primeira coisa é que, assim, eu acho que hoje existe uma frustração muito grande dentro da internet. Eu acho que todo mundo que aponta o dedo, cara, pra alguém que tá ensinando alguma coisa e diz, esse cara não tem faculdade, ele é um frustrado e tá ensinando os outros. Esse cara é um golpista. Cara, não me interessa se o cara é um golpista ou não, mas a pessoa tá dizendo isso porque ela não acredita que ele vai ser capaz de transformar a vida de alguém. Se tu pegar alguma faculdade, por exemplo, 100 pessoas se formam em direito. Tu é formado em direito, cara. Dos 100 que se formaram contigo, tu acha que quantos passaram na OAB e quantos... É até legal falar isso. Tem muita gente que acha que eu sou formado em Direito. Na verdade, eu tenho graduação, 2 pós, mestrado no FMG, mas minha formação é em administração. Tem muita gente que fala, senhor doutor, tá muito em função do conhecimento jurídico que a gente tem aqui no escritório, mas eu sou administrador de formação. Cara, aí, ó, soltando a informação aí, ó. Muita gente fala comigo, doutor. A gente já, às vezes, não interrompe a pessoa, mas não é doutor, é mestre, é mestre. Não, cara, a gente tava até numa negociação ontem, eu e o Marcos ali no negócio, e, cara, eu mandei lá no grupo. Eu vi esse sócio do Marcos, era advogado, eu vi esse documento. Cara, já vou pegar pra fazer isso daqui. Na Liberty a gente tem 2 advogados e a gente tem o ilustríssimo Jean Túlio, que é um grande parceiro nosso, meu advogado criminalista pessoal também, sei que você conhece. Cara, o Jean... Pro Jean, tá em São Paulo, né, agora? Cara, o Jean tá em São Paulo, cara, o Jean é meu advogado também. Tem um cara que eu faço propaganda de graça, é o Jean, porque é o melhor que tem, né, cara? Mesma coisa, não tá me pagando nada, já é o Jean. Ô Jean, poderia pagar, né? Desce um pix depois, foi só... Cara, eu vi que tu tá recebendo muito uísque, muito vinho. Só anda de helicóptero, qual é? Mas, enfim, tá, vamos supor, cara, 100 pessoas se formam em direito. Isso não é uma estatística, eu tô puxando esse número da... Mas, enfim,
Cara, quantas pessoas se tornam advogadas e quantas pessoas se tornam advogadas de sucesso? Pessoas que se formam em arquitetura, quantos se tornam arquitetos e quantos realmente conseguem romper a barreira de 20, 30 mil. Então é óbvio, cara, que se tu abrir um cursinho na internet e for um mentor e esse cara tiver 100 alunos, é óbvio que ele vai ter 10 que deram certo e é óbvio que desses 10, um vai chegar no primeiro milhão. Isso é estatística, cara. E eu acredito muito nisso, né, cara? Eu acho que 70% da população são pessoas ordinárias ou medíocres, mas as pessoas ainda têm aquele diferencial. Tem as pessoas que querem avançar um pouco mais, ser mais do que a grande média, e tem uns 10% ali que são os fora da curva. Outliers, ou seja, então, talvez até coloquei um número até alto, né? Porque quando você vê, não é toda pessoa que tem o resultado que você tem. E isso também a gente vê você trazendo isso para os seus mentorados, isso é um puta diferencial. E qual que é o segredo disso? Você acha que tem mais a ver com a pessoa? Você faz algum tipo de filtro dessa galera que você acompanha? Aí que tá. Tem uma palavra muito interessante que tu usou e é uma coisa que eu falo nos meus mentorados, cara. Tu falou a palavra resultado. Tem uma coisa, cara, que eu não gosto de falar lá na mentoria, que é resultado. Eu fui saber quanto o pessoal faturava essa semana por causa que eu vou começar a enviar as plaquinhas de premiação. Então a gente tem em torno de 140 alunos hoje, a gente está gravando em setembro de 2025, pode ser que daqui a um ano tenha mais, não sei, tá fechado as turmas. Desses 140 alunos, mais ou menos uns 70 fizeram já a primeira venda na internet. Então metade conseguiu sair do zero. Desses 70, 34 nesse momento estão no nosso grupo Elite, que são as pessoas que fazem mais de 100 mil por mês. É absurdo. Desses 34, a gente tem em torno de mais ou menos uns 5 ou 6 pessoas que passaram do primeiro milhão e a gente tem 3 que solicitaram e comprovaram o valor de 10 milhões. Não, calma aí. Você tá falando então que do universo de pessoas que começaram a ser assessoradas por você, de quem de fato colocou em prática e se deu ao esforço de investir em tráfego, aplicar de fato o que foi ensinado, metade já ultrapassou a barreira de 100 mil reais de faturamento. Eu falo isso, é um número Não, né? absurdo, é absurdo. Metade ultrapassou a primeira venda. 100 mil reais foi 34. Não, exatamente isso. De 70 que iniciaram, 34... Não, iniciaram 140, 70 fizeram a primeira venda e 34. Perfeito, não, a ideia é essa mesmo. O raciocínio é o mesmo. De 70, então, que iniciaram a primeira venda, praticamente 50%, ou 49%, ultrapassaram a barreira de 100 mil. Isso aí. Isso é absurdo. Quando a gente pega um negócio físico, eu já tive corretora de seguro de vida, por exemplo. Sim. Cara, é uma luta. Quando a gente fala de faturamento de 15 mil reais, cara, 15 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, já é um faturamento muito alto e assim, para negócios físicos que estão se iniciando. A gente vê essa turma com faturamentos que hoje não deveriam, né, mas não deveria ser assim, mas acaba já não mais nos assustando, mas eu acredito que muita gente duvida desses resultados. A gente vê que na prática é real, pessoas jovens e com faturamento absurdo. Cara, eu vou te fazer uma pergunta e essa pergunta já vai encerrar essa parte. O que foi mais difícil de conseguir? Teu milésimo cliente ou o primeiro? Primeiro, com toda certeza. Primeiro cliente sempre é mais difícil. A maior dificuldade sempre é o primeiro. Cara, eu comemorei mais minhas 10 primeiras vendas do que o mês que eu fiz 1 milhão em vendas. Eu olhei ali, legal, 1 milhão. Agora eu fiz as 10 primeiras vendas, cara. Eu ficava no celular, eu chorava. E faz muito sentido, porque vai indo você acostuma com o resultado, mas o início, ele é muito mais doloroso, né? Eu acho que é interessante que é o romper a barreira. E romper é o quê? É onde você faz o maior esforço para dilacerar a barreira e você passar e entrar nessa bolha. E aí tem o segundo ponto, cara, que hoje a minha mentoria, não sei se esse valor vai estar atualizado, a época que o pessoal pode estar assistindo isso aqui, a mentoria é 5 mil reais. Ela é praticamente uma mentoria individual, as vagas são fechadas. 5 mil reais não paga a minha hora. Eu dou mentoria porque eu quero ajudar, não é porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu ganho muito mais dinheiro com minhas operações. E eu faço o louco é que vai ter gente que vai ouvir isso e vai duvidar. Eu sei que é verdade, porque a gente tem acesso aos seus números, a gente sabe que você faz contabilidade. E a verdade é que não faz sentido você, de fato, pelo resultado que você tem, você abrir mão do seu tempo para ensinar as pessoas. Então a gente entende que realmente é propósito. Mas até interessante falar disso, mas qual é o segredo para você conseguir tanto tempo? Porque hoje, quando a gente começa a empreender, principalmente quem vem do mercado tradicional, ele tem uma grande dificuldade de gerir o tempo e conseguir, né, vamos se dizer, equilibrar todos esses pratos, gestão, propósito, família, etc. Você tem alguma, talvez até uma dica ali para passar para a galera que está nos ouvindo aqui nesse momento? Cara, eu sou a pior pessoa do mundo com horários e qualquer dica que eu passasse com horários, eu acho que eu estaria sendo um hipócrita.
Mas com relação a como gerir tudo, eu coloco isso tudo muito nas costas do meu sócio. Meu sócio, assim, como eu falei, uma das minhas maiores dificuldades é horário. Então, o meu sócio, que é meu sócio há 6 anos, qual que é a maior valência dele? Horário. E vamos mandar um abraço pro Giovanni, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente. Ele é um grande amigo nosso, parceiro, Boníssimo, como você inteligente, um cara super estratégico. E pena que ele não pôde estar aqui. A gente está compartilhando. As pessoas acham que sociedade é eu vou achar alguém igual a mim. Vai dar errado. O segredo para uma sociedade é eu vou achar alguém que é bom no que eu não sou. É aí que uma sociedade dá certo. E aí, cara, a gente começou a fazer esse acompanhamento e eu falei, eu preciso entender, cara, por que as pessoas dão certo ou por que as pessoas fracassam. E para isso, a minha mentoria hoje, ela é em grupo, mas toda pessoa que entra, ela ganha acesso a 4 causas individuais. Essas 4 causas individuais é onde eu quero conhecer a pessoa. Eu tô lá. Não é meu time de suporte. É eu tô lá. E eu tô fazendo isso, cara, justamente pelo fato de que eu quero entender a pessoa, entender o background dela, entender a realidade dela e moldar o caminho que ela vai seguir. Então, nenhuma pessoa tem o mesmo plano de negócios dentro da nossa mentoria. Todas as pessoas têm planos de negócios diferentes. Porque, por exemplo, chega gente para falar comigo que o cara, ele é muito bem sucedido na vida, ele já tem seus 40, 50 anos e ele quer ter uma renda extra. O direcionamento para esse cara é um. Chega gente para nós que o pai deu o curso, o direcionamento dessa pessoa é outra. Chega pessoas para nós que elas trabalham o dia inteiro, elas têm 3 horas para mexer na internet por dia. O direcionamento é outro. Tem gente que chega e o cara já tá faturando alto, o direcionamento é outro. Então, por exemplo, uma pessoa que chega para mim, tá faturando ali, cara, por exemplo, hoje a gente só trabalha no mercado internacional, eu não trabalho com o mercado brasileiro. Eu tenho um aluno, cara, que chegou para mim e o cara já tava faturando ali $10 mil por mês, $20 mil por mês. A gente olhou, qual que era a dificuldade do cara? Funil de teste de produto, por causa que ele só tinha o mesmo produto emplacando, e LTV, como fazer as pessoas voltarem a comprar com ele. Então toda a mentoria dele foi focada em coisas dos bastidores que ninguém fala. Então como que a gente vai aumentar, como a gente vai dar suporte, como é que a gente vai melhorar a qualidade do seu produto. Agora a pessoa que está iniciando, o foco total nele é fazer a primeira venda. Qual que é a maior dificuldade das pessoas em fazer a primeira venda? Que produto eu vou rodar, como é que está minha loja e como é que eu vou anunciar isso. Aí, por exemplo, a gente pega pessoas que elas estão enfrentando o desafio que é tu ter uma LLC. Então, bom, mais qualquer um sabem, cara, que brasileiro ter uma LLC é um desafio. Porque se tu fizer uma LLC da maneira errada, ela vai cair. Então tem muita gente que nos procura, tem resultados muito grandes no Brasil, consegue ter resultado lá fora, mas não consegue manter uma operação de pé. Então, o direcionamento é outro. Pera aí, Gabriel, até vamos aproveitar que você tocou nesse assunto, vamos fazer um esclarecimento para a galera. Hoje, a sua operação, a gente começou a falar da sua história aqui, como foi que você começou e etc. Agora a gente já está falando em dólar, falando de moeda estrangeira, falando de ter empresa lá fora. Fala um pouco ali de como foi essa experiência sua e o momento dessa virada, quando foi que você começou a ver oportunidade no mercado estrangeiro e também o motivo pelo qual a gente também trabalhou essa LLC, porque eu acho muito importante, principalmente para quem está nos ouvindo aqui, que às vezes pensa que ter uma empresa no exterior é coisa muito complexa, e a gente hoje veio desconstruindo isso, e o mercado digital ele traz umas oportunidades legais em relação à parte geográfica. E eu acho legal a gente dar uma ênfase nisso, que isso é um conteúdo bem legal para a gente trazer aqui. Vamos lá. Eu tive de 2019 até 2024 a mesma empresa, a mesma loja no Brasil. Tá. Quem conhece a loja sabe que era uma loja conceituada. Tá ativo aí nessa loja? Não tá mais. Pode falar o nome, não? Não, sem nomes, isso aí é segredo de Estado. E tá certo, porque só pra ficar deixa eu dar o gostinho pro pessoal aí. Durante muitos anos foi a loja top 1 do Google. Durante um bom tempo foi a loja top 1, arrisco dizer, durante um bom período. A gente era os únicos caras do dropshipping que eram middle accounts do Google, que era... A gente literalmente ia lá no Google, o cara do meu lado esquerdo tinha o cara do marketing da Multilaser, e do lado direito tinha o cara do marketing do Grupo Világio, por exemplo. Então a gente não estava sentando com o pessoal do drop, a gente estava sentando com o empresário. Não era qualquer um que consegue chegar nesse nível de relacionamento. Né? E o que acontece? A gente tinha uma estratégia muito clara, sabe? A gente começou a testar muito produto e a gente começou a entender que o que o pessoal pensa? Vou pegar um produto, eu vou escalar ele até a lua. Só que a escalabilidade de um produto, ela tem início, meio e fim. Então, quando acaba, às vezes a pessoa nem sabe por que ela acertou um produto. E a gente começou a focar, ao invés de ter um produto no talo, a gente começou a focar em ter vários produtos vendendo. Então a gente começou a construir um funil de teste muito robusto e a gente não escalava um produto até a lua. A gente escalava
o nosso ecossistema. Então, ao invés, cara, de eu ficar procurando toda hora um produto aqui, um produto lá, e eu tentar encontrar um cliente com esse produto, a gente escolheu muito bem. Eu vou trabalhar com esse cara, esse tipo de cliente, meu cliente específico. Era pessoal mais de idade, homens mais de idade, ali meu foco era 40, 65 anos, e a minha loja ela era totalmente focada em casa e jardim e ferramenta. Então, a gente já sabia com quem a gente ia trabalhar, a gente já sabia o que eu tinha que mostrar pra ele, e a partir do momento, cara, que a gente mostrava pra ele, tem uma coisa que a galera erra muito, cara, que é entregar produto vagabundo, entregar produto ruim. Eu sempre digo, cara, se tu não consegue entregar um produto nota 10, tudo bem, entrega um produto nota 7, que eu quero dizer nota 7. O cara vai pegar na mão, ele vai ficar satisfeito com o que ele recebeu. 7 passa de ano, né? 7 passa de ano, por causa que se ele ficou satisfeito com esse produto, significa que ele vai voltar a comprar contigo. Então eu vendia meus produtos a quase preço de custo, com marketing muito agressivo, e a partir do momento, cara, que a pessoa recebia, a gente já começava com novas ofertas agressivas, cara, pra ele voltar a comprar com a gente. Então a primeira compra da pessoa era no ticket médio de 150, 180, enquanto a recompra já ia pra 2 mil, 3 mil reais. Tudo isso por quê? Porque do início ao fim da venda, a pessoa não importa se o produto vem da China. Tipo, o pessoal pensa, o produto vem da China, o cliente nunca vai gostar da jornada do cliente. Mentira. O que o pessoal não gosta é de ficar sem resposta. Então, eu cheguei a ter, cara, quase 50 pessoas no meu time de atendimento ao cliente, Reclame Aqui, time de estorno e mais um monte de outras coisas. Que cada passo do cliente era telegrafado e ele tinha apoio em cada passo. E até é interessante, porque você pegou a época que o drop, um produto demorava 30, 60 dias para chegar no Brasil. Então, realmente, segurar essa escala era muito mais difícil, principalmente porque o Gateway ficava pressionando aí também, e você conseguia equilibrar isso sem que tivesse um pedido de um chargeback no meio do processo e ter uma conta bloqueada. E aí chegou, cara, o meio de 2024, ali foi em torno de março, abril. O que aconteceu? A gente escalou muito alto na Black Friday de 2023 e no Natal de 2023. E acabou, cara, que a gente ficou com... Cara, a gente tinha em torno de uns... Olha, eu não vou saber o número, mas tinha muito pedido em trânsito. E a remessa conforme, ela entrou firme em janeiro de 2024. E os fornecedores não sabiam lidar com isso. A Receita Federal estava aprendendo a lidar com isso. Quer dizer, é a Receita Federal que lida com a... Quem que lida com a Receita? A Receita estava aprendendo a lidar com isso. E os próprios governos, os polícias estavam aprendendo a lidar com isso. Então era um cenário muito incerto. Acabou, cara, que mais da metade desses meus pedidos voltaram pro chinês. Todo santo dia, cara, saía 40, 50 mil da nossa empresa, cara, em reembolso. Porque a regra era muito clara, cara, a gente tinha a regra, reembolsa todo mundo. E quando vê, a gente saiu de um caixa milionário para 50 mil reais de caixa. A gente saiu do milhão para indigente em 3 meses. E aí, meu sócio, a gente se olhou assim, e a gente pensou, mano, nossa estratégia de negócios, cara, com essa nova taxação, não vai ter como por causa do markup que a gente pratica. Eu me lembro dessa fase. E aí a gente se olhou e disse, cara, o que a gente vai fazer? E aí eu comecei a olhar, cara, os mineradores, e eu fui vendo que lá na gringa, cara, gente, eu vou ser bem honesto, o pessoal pensa, é porque os melhores funil vêm dos americanos, porque os americanos sabem tudo. Os americanos são muito pior do que o brasileiro em marketing. Sabe por quê? Pra vender pra um brasileiro, mano, boa parte do brasileiro é desconfiado. Boa parte do brasileiro ganha pouco. E boa parte dos brasileiros já foram passar a perna. O americano ganha dinheiro, cara. O americano tem poder de compra. A atração é alta, é muito mais ético. O marketing é muito menos agressivo. O americano, ele é consumista e ele confia na plataforma, cara. Então os americanos que estão lá, eles não precisam fazer esforço pra vender. Então quando tu pega, cara, a metodologia do Brasil e tu chega lá, tu tá 10 passos na frente do americano, em qualquer área. E é engraçado, né? Porque há muito tempo a gente pensou que o mercado estrangeiro ele era à frente da gente, mas parece que o brasileiro nasceu para fazer marketing, é impressionante. O mercado digital ele vem crescendo bastante quanto o Brasil, e eu até atribuo muito isso à situação de que o empreendedor, o jovem empreendedor, ele enxerga o mercado digital de uma forma como se fosse uma saída diante de tantos cenários negativos, tudo que a gente vive do lado de cá. Sim. Cara, o que acontece? Se tu for analisar historicamente, assim, vamos pegar, cara, do século XIX pra cá. A gente pode pegar do século XV, XVIII, XIX, XX pra cá. Tu vai ver, cara, que cada século apresentou uma oportunidade para que pessoas fora do establishment, eu vou dizer establishment, que é as coisas que sempre deram dinheiro. O que sempre deu dinheiro? Minério. O que sempre deu dinheiro? Política. O que sempre deu dinheiro? Remédios. Remédios, alimentos. Isso
é o que sempre, historicamente, sempre deu dinheiro. Então, cara, em algum momento, o setor de construção começou a crescer. Então, as pessoas, cara, que entraram no setor de construção e foram pioneiras, hoje são muito grandes. Foi uma abertura de espaço para que o pessoal de fora da bolha entrasse. Em outro momento, os Estados Unidos decidiu, cara, que eles iam colocar ferro por todos os Estados Unidos, iam colocar trilhos de trem por todos os Estados Unidos. Então, a indústria de trem e a indústria de metal, os caras cresceram. Aqui no Brasil, anos 60, 70, 80, mais ou menos, quando a gente teve os projetos de encher o Brasil de estrada, encher de caminhão, cara, naquela época, para tu abrir uma indústria de caminhão, tu abria atrás da tua casa, sabe? Então, por exemplo, tem a Randon, que é ali da minha cidade. O senhor Raul Randon, cara, os caras abriram numa oficina perto da casa deles, cara. Não sei se eles tinham 10 mil na época. Bom, 10 mil reais na moeda de hoje, tá? Não sei se eles tinham uns 10 mil correspondentes naquele ano, que eu nem sei que moeda que era, pra abrir. Agora, se alguém quiser ser concorrente desses caras hoje, vai ter que embolsar múltiplos milhões, talvez bilhões. Então, todo século, cara, tem uma pequena janela de oportunidade para as pessoas que são de fora fazer muito dinheiro. Legal. Qual que é a oportunidade do nosso século? Internet. Perfeito. Deixa eu até só pegar um gancho nisso, não vou acabar me esquecendo. Você iniciou, então, por volta de 2019, foi quando você viu os primeiros vídeos de dropshipping. E 2019, quem é do mercado sabe do que a gente está falando aqui, a gente tinha leilão muito pouco concorrido no mercado brasileiro, inclusive os indicadores eram muito baixos, CPM, o CPC, o CPA era muito baixo, enfim, não tinha tanta concorrência na internet brasileira. Porém, quem está entrando hoje, apesar de o mercado ter se sofisticado, tem algumas facilidades, como, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial, que eu já vi muito você falando sobre isso. Eu queria fazendo um recorte nessa sua fala. Na última década, a gente teve duas grandes oportunidades. A primeira, a internet, talvez já no início dos anos 2000, tem muita gente que ficou rico com os domínios.com, .com, geram muita grana. A gente teve a internet, vendas digitais, e agora, não que deixa de ser internet e vendas digitais, mas a gente tem uma ramificação da inteligência artificial. Queria só que você desse uma palhinha pra gente, assim, sobre como tem sido a IA dentro das operações de vocês hoje. Cara, então, eu já cheguei a ter, assim, no Brasil, a gente tinha, se for somar todos os terceirizados, a gente chegou a ter perto de 70 pessoas trabalhando no nosso time. No internacional, a gente já chegou a ter 27 pessoas trabalhando. E quando a gente começou, cara, a ter o avanço da IA, há 2 anos atrás, a IA nem se comparava com um funcionário bom. Ano passado, a IA, ela começava a incomodar um funcionário bom. Hoje, a IA, ela bate de frente com um funcionário bom. Então, o que a gente começou a fazer dentro das nossas operações? Quem não sabe IA dentro da nossa operação não vai estar dentro da nossa operação. Porque ou tu usa a IA a teu favor, ou tu vai ser usado por alguém que sabe usar a IA. Então, todos os nossos funcionários, cara, tem que saber usar a IA. E, obviamente, não é tipo olhar e vou falar, vai aprender a usar a IA, senão eu vou te demitir. Eu, cara, tive uma boa parte do meu tempo para estudar prompt. Então, eu tenho um caderninho ali no Word com mais 50 páginas de prompt, cara. Às vezes, no final de semana, eu fico 4, 5, 6 horas esgaçando o Humanos, o Gemini, o GPT, para tentar encontrar os melhores prompts, os melhores resultados. Então, eu tinha uma época que eu ficava escrevendo copy. Depois, eu comecei a ensinar pessoas a fazer copy. Hoje, eu ensinei um prompt a fazer copy, um agente. Cara, e o meu agente escreve copy melhor que eu. Eu fiquei 1 ano e pouco treinando esse agente. E hoje eu consigo passar esse agente para qualquer pessoa só com o prompt master dele. O prompt master dele tem em torno de umas 3 páginas. E em imagem. Cara, antigamente, tu tinha que ter um designer muito bom para conseguir fazer drop. Hoje, é só tu saber os prompts certos. Então vamos lá, 2019. 2019 as coisas eram mais baratas? Eram, mas tudo era mato. Então tu não sabia que tipo de criativo vendia, tu não sabia que tipo de produto vendia, tu não sabia quem que era o fornecedor, tu não sabia contabilidade, jurídico, tu não sabia nada. Hoje tu tem tudo isso. E 2019, cara, tu tinha que ter alguém do design, tu tinha que ter alguém do tráfego, tu tinha que ter alguém da copy, tinha que ter alguém do suporte. Hoje, a IA pode fazer tudo isso pra ti, cara. Então a pessoa que chega e olha e diz, pô, mas eu não tenho mão de obra, eu não consigo contratar. Meu irmão, IA tu aprende no YouTube de graça. Ah, mas no Brasil não tem vídeo. Cara, procure em inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Pega o dicionário. E, aliás, tem IA que traduz também. Cara, tem IA que traduz em tempo real pra ti. Qual que é a tua desculpa? Não existe desculpa pra pessoa não aprender IA hoje em dia. Então, assim, boa parte das imagens que a gente faz hoje é com IA. Nossos designers só trabalham a imagem da IA finalizada e dão os últimos toques. Vídeo do produto, tinha uma época, cara, que tu tinha que pegar, comprar o produto com o chinês, mandar pro influenciador e pegar o cara segurando. Hoje, cara, tu consegue fazer um vídeo com IA, de um avatar segurando o produto. Então, site.
Hoje, cara, tem plataformas que criam um site em minutos. Landing page, tu consegue, cara, fazer o layout de uma landing page com prompt e tu consegue no mesmo, cara, aba do chat, pegar o HTML pra copiar e colar no site. E já sai tudo pronto a landing page. Então, assim, pra quem tem conhecimento ou pra quem tem vontade de aprender a IA, é um estudo, cara, que é de uma vez só. Tu vai passar ali 3 meses, cara, igual um louco no modo caverna aprendendo, e depois coisas que iriam te levar uma semana, tu vai fazer, cara, com um comando. Tem duas previsões muito fortes de inteligência artificial que a gente vê o mercado comentando hoje, de que na próxima década a gente vai ver pela primeira vez na história da humanidade uma empresa de um homem só, uma única pessoa, se tornar um unicórnio. Que é bilhão em dólar. O valuation de $1 bilhão, uma pessoa com um computador. É muito em função de inteligência artificial. E no nosso mercado digital, a gente até atende alguns influenciadores digitais bem conhecidos. No final das contas, a tendência é que também os influenciadores se tornem inteligências artificiais. Eu vi uma previsão hoje, o Laude Coringa, uma outra turma falando que, poxa, muito provavelmente nos próximos anos a gente vai ter aí do top 10 dos principais influenciadores do Brasil, ou melhor, dos canais do YouTube de influenciadores, né, de vídeo, personagens são criados por inteligência artificial. Inclusive, hoje em dia já viralizou muito conteúdo adulto com inteligência artificial, vídeos dos famosos canais Dark que o pessoal vende no YouTube. Poxa, eu juro por tudo que eu pensei em falar do conteúdo adulto. E aí eu pensei, não, os caras vão contar tá? Mas aí o patrão foi lá e faltou. E se o patrão falou, tá falado. Velho, esses dias, cara, eu fui visitar meu pai. E aí, cara, tem um carro que eu tô de olho há muito tempo. Deu ao pai, olha esse carro aqui que eu tô de olho. Eu falei, uma hora eu vou comprar esse carro. E aí, lei da atração de novo, né? Esse carro é fundo de tela no meu computador, esse carro é fundo de tela no meu celular, e esse carro um dia vai estar na minha mão. Eu já sinto o volante dele, eu já acelero o volante dele, só não é meu, só vai chegar. Mas enfim, liguei a TV ali, cara, do meu pai ali, entrei no YouTube, e cara, as recomendações era tudo canalzinho, cara, de IA. Tipo assim, meu pai, cara, ficava vendo vídeo gerado por IA no YouTube, e dava as visualizações embaixo, 500 mil, 600 mil, pensa o dinheiro que essa galera não tá fazendo. Isso aí, cara, se tu sabe mexer com a N8N lá, que é aquela plataforma de automação, ela faz sozinha com os Leva renda passiva praticamente, né? Sim. Vamos se dizer assim. Incrível. Não, e aparecem uns vídeos muito engraçados. Acompanha meu dia sendo uma IA do Job. Cara barbudo de 2 metros de altura, fazendo dancinha, e a inteligência artificial mudando a feição. Cara, isso é surreal. Eu vejo hoje entrevistas de emprego que são feitas no online, no remoto, enquanto a entrevista está acontecendo, tem um prompt, uma IA rodando de fundo, entendendo o que o entrevistador pergunta, principalmente na área da TI, da programação. E hoje a gente vê muita dificuldade de contratar bons programadores, porque tem muita gente ludibriando a turma com inteligência artificial e na prática não sabe, às vezes, não tem o conceito de vibe coding, que é justamente utilizar a IA da maneira certa para desenvolvimento de software, enfim. Cara, eu acho que, tipo, o alto nível, ele vai continuar sendo jogado por humanos. Agora, quem não tiver no alto nível, o cara vai ser engolido pelo IA. Por exemplo, hoje eu acho difícil que uma IA consiga abrir uma holding para mim e ser meu contador. Quem sabe daqui a 5 anos mude, mas eu acho muito difícil que a IA tenha o lado humano. A IA é um robô. E as coisas que precisam do lado humano em alto nível, elas vão continuar existindo. Eu até acredito que muita coisa vai ser automatizada, processos mais simples, etc. Mas a análise de dados, a parte estratégica, ela vai ter que ser continuada ali por um humano. Eu entendo que pode ser que seja assim em algum momento. E pode ser que a gente se surpreenda, né? Seja até muito mais do que a gente pensa aqui. E voltando, falando um pouco, né? A gente acabou que veio falando um pouco de IA, etc., trazendo para a sua ruptura para o mercado internacional, como você começou a apresentar como foi isso. Traz para a gente ali a sua perspectiva, retomando aquele assunto que a gente estava falando de como foi que você foi para o mercado e a sua decisão de montar a LLC, etc., a parte tributária, as dificuldades que você teve para gerenciamento financeiro, contábil nesse processo, e talvez até de vendas, que você falou, olha, foi muito mais, a gente achava que seria mais complexo, né, vender lá fora, e a gente estava muito mais avançado do que a gente pensava, retomando essa conversa aí. Mano, então, no Brasil, montar a estrutura é fácil, difícil é vender. O que eu quero dizer montar a estrutura é fácil? Aqui, tu olhou pro lado, o banco te abriu a conta. Tu olhou pro outro lado, o gateway de pagamento aprovou tua conta. Tu olhou pra cima, tu tá com a plataforma para vender
e tudo que tu precisa é fazer o tráfego. Só que aqui no Brasil é difícil de vender, principalmente agora, com todas as taxas que a gente tem em cima do produto. No internacional é o contrário. Então, por exemplo, Estados Unidos. O americano, cara, um americano médio, assim, por exemplo, um atendente do McDonald's, esse cara ganha $20 por hora, tá? $20 por hora, vamos botar que esse cara trabalha 8 horas por dia, $160. $160, hoje o dólar tá 5,30, vamos arredondar por R$ 800. O atendente do McDonald's nos Estados Unidos ganha meio salário mínimo em um dia de trabalho. Em 2 dias de trabalho ele ganha um salário mínimo. Então a gente tá falando de um poder de compra muito diferente. E eu vivo brincando, cara, que qualquer coisa vem nos Estados Unidos. Qual que é a diferença? O que é a dificuldade? Montar a estrutura. É aí que parceiro como a Liberty entra, por exemplo. Então é muito fácil tu vender nos Estados Unidos. A questão é, como é que eu vou abrir uma conta bancária lá? Como é que vai ser minha contabilidade lá? Como é que eu vou ser aceito nas plataformas de pagamento lá? Então, se tu não tiver uma galera forte que vai fazer esse trabalho por ti, tu não vai conseguir vender nesse país. Eu acho que isso entra muito no trabalho de vocês. Legal. E até aproveitando esse gancho, porque a gente até nos bastidores falou de algumas dificuldades que você teve com estruturas. Vou fazer uma estrutura aqui, tentar seguir por conta. Teve problema, né, para manter essa estrutura dentro das plataformas. Como foi isso aí para você, essa dificuldade? É legal a gente citar isso aqui também. Cara, eu acho que é muito frustrante tu fazer um site, tu fazer uma página de venda, tu buscar fazer tudo do jeito certo e o dinheiro simplesmente é bloqueado por causa que, assim, o sistema financeiro de um país ele é muito rigoroso quando se trata de estrangeiros. Mas, pô, isso é xenofobia, não sei o que. Cara, no Brasil é a mesma coisa. Aqui, cara, a gente é bom com brasileiro. Americano é bom com americano. Não espere que tu vai chegar no país dos outros e a porta vai estar aberta e os caras vão te esperar com um chazinho, com um cafezinho. Então é muito frustrante, mesmo que tu faça tudo certo, cara, tu ser barrado. E tu fica se questionando, cara, o que que eu tô fazendo, o que que tá errado. Mas aí tu vai ver, cara, tu comprou uma LLC barata, por exemplo, que é o CNPJ estrangeiro. Tu não tem, cara, como é que tu quer atuar num país sem ter CNPJ? Tu trabalharia no Brasil sem ter CNPJ? Não consegue trabalhar. Como é que tu quer trabalhar nos Estados Unidos se tu não tem o CNPJ dos caras pra tributar lá? Então tu quer ir no país dos caras, tu quer vender pros caras, tu quer ter conta no banco dos caras e tu não quer tributar pros caras? Tu quer um cafezinho? Tu quer depilar? Tá bem. Mas é legal falar isso porque a gente tem uma demanda muito forte hoje de pessoas que chegaram a abrir a LLC em escritórios estrangeiros e nos procuram porque não basta ter uma LLC, no final das contas, ele tem que ter toda uma estratégia fiscal, tanto para trazer o recurso para o Brasil, quanto principalmente para jogar a regra do jogo dentro das 4 linhas. É legal essa fala sua porque, sem entrar muito na estratégia que a gente utiliza, mas é possível hoje a gente trabalhar o conceito de elisão fiscal, que é basicamente se opõe à sonegação, ao contrário, sonegação fiscal, a gente consegue muitas das vezes zerar a tributação. Cara, desculpa te interromper, mas eu acho que assim, até tu falou na sonegação, cara. Sonegação, infelizmente, é uma coisa que envolve muitos empresários no Brasil hoje. E muitos empresários... Assunto delicado. Para não dizer todos, tá? A grande maioria, Então, infelizmente. muitos empresários, cara, olham a sonegação ou como maneira de sobreviver, ou como uma legítima defesa. Eu olho, cara, a sonegação como uma coisa que não me deixa dormir à noite. Que eu não conseguiria dormir à noite pensando que eu tô fazendo uma coisa errada. E por isso que eu sempre paguei muito imposto. A questão é, por eu sempre pagar muito imposto, muitas vezes o governo não só levava mais dinheiro do que eu, como, cara, a margem de lucro do governo era maior do que a minha e do meu sócio somados. E tá tudo bem, cara, tá na lei e tem que dar lá. Só que a partir do momento que eu abri uma holding e eu consegui tributar, pagar imposto e ter a noção que eu tô dormindo, fazendo tudo certinho, cara, cabeça é libertador, velho. É até legal. É libertador. Até legal falar disso, porque assim, o Gabriel e o Giovanni, eles são pessoas na linha, né, cara? E o dropship chegava um momento e falava, Marcos, mas não tem como a gente buscar uma alternativa diferente pra gente conseguir, porque eu tributando na receita isso aqui vai ser ruim pra mim. 16% no Brasil, é coisa de louco, cara. É acima do faturamento. Aí poxa, eu posso fazer isso, posso fazer... Cara, Gabriel, não é assim, cara, o DOP não é regulamentado, cuidado, não pode ser assim e tal. Aí a gente sempre batendo aquela troca de paz, troca de ideias, falando, poxa, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Na hora que a gente conseguiu falar assim, Gabriel, não tem necessidade do seu negócio estar dentro do Brasil mais. Pra que você tá aqui? A gente foi e meio que mudou a estrutura geográfica fiscal
da empresa dele foi uma virada de chave muito Cara, tu grande. lembra? A gente já tinha passado de ME, a gente já tinha batido o faturamento de ME. A gente era lucro presumido. Poderia, eu não sei, nem empresa de pequeno porte. Então, A gente era lucro presumido ou lucro real, tu lembra? no presumido e já não se categorizava mais como uma empresa de pequeno porte, porque a gente tem um limite ali de até 4,8 milhões no ano. Aí, e isso é uma situação assim que o empresário que está no digital, assim, talvez a pessoa que olha no mercado tradicional fala assim, que loucura que esse povo tá falando. Mas isso aqui é um número pequeno para quando a gente Não, é coisa de maluco, eu tô pensando aqui agora. Beleza, lucro simples nacional acima de 4,8 milhões, já é desenquadrado, tem que ir pro lucro presumido. Lucro presumido tá quantos milhões hoje no Brasil, teto de faturamento? 78 mil. 78 milhões. A gente tem cliente aqui do escritório que faturou 150 milhões em um mês. Ele seria desenquadrado em um mês, ele já seria desenquadrado aqui da tributação no Brasil, e ele indo automaticamente para o lucro real, porque ele é obrigado, não tem o que fazer, faturou acima de 78 milhões no ano, ele vai para o lucro real. A gente está falando de tributação de 32% aproximadamente. 10% a presunção. Aí o que acontece? Quando vai para o lucro real, a margem de lucro da galera que está vendendo no digital é alta. Sim. Então não se encaixa um modelo legal para eles a nível de recolhimento. Para o governo é bacana, etc. Mas quando você chega e fala para esse número, para o empresário digital, ele fala, pô, velho, os caras vão tirar mais dinheiro da empresa do que eu. Sim. Eu não consigo, eu não tenho esse lucro todo. E você já parou para pensar, não sei se você já fez esse cálculo um dia, de quanto você estaria pagando de imposto se você estivesse com a sua empresa no Brasil, com essa apuração atual. Cara, Você já parou para pensar do quanto você já economizou em um ano? cara, assim, sempre que alguém me pergunta se vale a pena abrir uma LLC ou uma holding e tudo mais, eu digo que a questão não é nem... claro, pelo ponto de vista comercial, eu acho que o ponto sempre vai ser, pô, eu economizei tanto, economizei tanto. Eu vou falar que pra mim, cara, LLC e holding é paz de espírito, por causa que eu gosto de trabalhar certo. E, cara, a gente pagava o imposto certo, só que a gente pagava o imposto... Não existe a categoria fiscal dropshipping na contabilidade. Então, por mais Tem esse KNAI, né? por mais que a gente pagasse o imposto certo, a gente sempre estava dentro de um risco. Mesmo pagando 50, 100, 200 mil de imposto por mês, existia esse risco. Então, quando a gente internacionalizou e fez a LLC e a holding, a gente simplesmente categorizou uma coisa. Então, Que é regulamentada no exterior, né? É uma atividade que lá é bem comum. Então, cara, isso pra mim foi paz de espírito, não é nem sobre quanto eu economizei. É paz de espírito de eu poder dormir de noite e saber que eu tô fazendo certo e que eu não preciso me preocupar com órgãos do governo porque eu estou atuando dentro da lei. Pra mim isso é a coisa mais importante de todas. Estar atuando dentro da lei e poder dormir de noite bem. É até interessante frisar, gente, que o drop não é ilegal, mas ele não tem uma regulamentação. Então a gente opera uma zona cinzenta. A gente está lidando com a legislação aduaneira, Código Civil, legislação tributária, Código do Consumidor. E entre todas essas áreas a gente passa numa linha tênue sem resbalar em nenhuma delas. E acaba que veio algumas medidas, né, de taxações, igual foi a taxa da blusinha, vamos dizer assim, que muitos dropships se viram numa situação que eles precisaram, vamos dizer, se reinventar. E muita gente que estava no dropshipping desistiu de dar continuidade, porque a margem de lucro já era apertada, veio a taxação, eles não conseguiram dar continuidade nesses negócios e migraram para outros tipos de atividade. E o Gabriel, é interessante que todo esse processo dele aqui sempre foi no mesmo segmento. Ele se reinventou, mas continuou, passou pela trilha, tendo toda essa mutação, vivendo todos os melhores cenários dos hypes. Eu vou te falar um negócio, cara. O maior pecado que pode cometer um empresário é ele ficar arrogante. E muita gente no Brasil, no drop, se tornou arrogante. Eles ficaram presos à maneira que eles trabalhavam. E quando aconteceu tudo isso e eles precisavam se reinventar, eles não souberam ter a humildade de mudar a maneira que eles pensavam e olhar para outro mercado. Ah, mas no Brasil eu trabalho assim, então lá fora também vou trabalhar assim. Não. O jeito que tu vende para o brasileiro é diferente do que tu vende para o americano, que é diferente do que tu vende para o europeu, que é diferente do que tu vende para o latino, é diferente do que tu vende para o asiático, e assim vai. Se tu não Cultura de soubesse... consumo é diferente, né? Então, eu cansei de ver pessoas, tanto como mentor, tanto como empresário, em grupos de networking, relatos que eu recebo no Instagram, pessoas que vieram até mim. Uma das coisas que mais me deixa triste, cara, eu ouvi a seguinte frase:
eu quero ir pro internacional, mas eu quero continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Eu olho pra pessoa e eu digo, o que aconteceu no Brasil acabou, o que aconteceu no Brasil. A partir de agora é uma nova história. É até legal falar disso. O que você acha do drop hoje no Brasil? Você acha que dá para continuar fazendo drop no Brasil da forma, não sei, da forma convencional? Ou se você acha assim, olha, não da forma convencional que fazíamos antes, mas tem uma oportunidade nesse sentido que eu acho que ainda dá para seguir. Só pegando um gancho, vocês chegaram durante um tempo com a LLC, com a empresa estrangeira, fazer drop ainda no Brasil, né? Vocês tiveram essa transição, esse período ainda. Cara, a gente teve esse período ali, acho que foi foi alguns meses ali, a gente passou nesse período. E, cara, eu não sei ali como é que funcionava honestamente a parte tributária, até porque eu sempre deixei isso na mão de vocês. Então eu lembro que a gente conseguiu rodar, agora eu não lembro como é que era essa questão. Eu queria até propor uma dinâmica, vamos colocar aqui, tentar colocar em números. Se a gente pegar, por exemplo, eu tô puxar o microfone. Vamos ver só para não ter erro. Tá tranquilo. Propor uma dinâmica aqui, vamos imaginar. Você saberia estimar nesse auge das operações de vocês, enquanto vocês ainda estavam no Brasil, uma média de quanto vocês, não vou nem falar de faturamento não, tá? Uma média de quanto vocês pagavam mensalmente de imposto? Cara, Pode ser de forma geral. eu chuto que a gente devia pagar na casa dos 200 mil de imposto antes de a gente começar com a holding. E depois da holding, eu acho que deve ter caído ali né, pra galera entender o que a gente... Eu acho que com offshore foi de 200 mil, foi para mais ou menos uns 50 ou 70. Porque como a gente pagava os anúncios no Brasil, a gente tinha que tributar ainda sobre o dinheiro que a gente trazia para cá para pagar anúncio, né? Perfeito. Isso enquanto vocês ainda estavam operando, vendendo no Brasil, né? Isso. Para brasileiro. A partir do momento que eu migrei para fora, a gente começou a pagar tudo. Então olha que loucura. Fora. A gente tá falando aí de 150 mil reais de economia tributária no mês, o que no ano a gente tá falando de 1 milhão e 300 mil de economia. O que não se faz no digital hoje com 1 milhão e 300 mil que você pode, sei lá, injetar em anúncio, gerando ROI, gerando... Mas, cara, você pode abrir teu WhatsApp e procurar mensagem, cara. A gente tá lá no grupo, no nosso segundo mês de operação, a gente mandei vir e tá pago. Acho que foi cara, não sei nem se foi terceiro, foi tipo, menos no segundo mês de operação, a gente mandou vir. Eu lembro disso. E detalhe, operando ainda naquela época, operando no Brasil. Porque hoje, sem mais uma vez entrar em faturamento por questão de sigilo, etc. Mas enquanto vocês não trazem o recurso para o Brasil, não há tributação. E a gente tem hoje, falar para o pessoal ali, para eles terem uma ideia, a gente está falando de uma tributação zerada em cima do que se fatura. O Brasil não quer saber, o governo federal brasileiro, a Receita, em cima do que você faturou, eles estão lá pegando a fatia deles. Se você não teve lucro, teve prejuízo na operação, eles estão lá no lucro presumido cobrando seus 16% em cima do que você faturou. No exterior, um americano com uma empresa estrangeira, uma empresa americana, ele pagaria um imposto um pouco mais justo, porque se paga um imposto somente em cima do lucro, e não em cima do lucro, não, na verdade o americano em cima do lucro apurado, se ele estiver vendendo em território americano. Agora, o brasileiro, por não ter sequer um CPF, né, não tem Social Security Number, não tem um ITIN, que são os registros fiscais nos Estados Unidos, a gente consegue uma estratégia interna onde não se paga imposto em cima do faturamento, em cima daquela pequena fatia que vocês trazem para o Brasil. Quando vocês trazem, a gente tem aquelas estratégias que quem está com a gente sabe, de pagar 2% de imposto, 3% de imposto, quando trazem o recurso para o Brasil. E o mais interessante é jogando dentro das 4 linhas. Mas aí seguindo essa dinâmica. Usando totalmente uma inteligência de estruturas jurídicas, né? Sim, a gente usa o Globo, não pensando só no Brasil. A gente tá, tem 3 anos que a gente tá fazendo isso, cara. Todo ano a gente declara no imposto de renda exatamente quanto eu trago pra mim. E a gente consegue, cara, declarar meu imposto de renda da maneira mais correta possível. Olha a liberdade que é isso, cara. Tu declarar o imposto de renda sem esconder nada. E até pra não ficar nenhuma informação desencontrada pra quem tá ouvindo nosso podcast, jogando no chat GPT sobre forma de tributação, quando um brasileiro obtém receita de fonte estrangeira e traz para o Brasil, sob formato de distribuição de lucro, ele está pagando sim os seus 15%, o que já é muito menos, porque aqui no Brasil a gente está falando de alíquotas maiores, que é em cima do lucro que ele está trazendo, não mais em cima do faturamento, o que já é uma baita vantagem. Só que a gente tem aqueles arranjos que o fato de vocês ainda terem equipe no Brasil, vocês são residentes fiscais, moram no Brasil, e de fato o serviço, do ponto de vista prático, ele é executado daqui, a gente consegue constituir empresas nacionais que prestam serviço para empresas estrangeiras, e corretamente, tudo dentro das 4 linhas, de modo que parte do recurso que entra no Brasil
é referente ao faturamento dessas empresas nacionais. Que é uma exportação do serviço, seja a mão de obra que precisa ter dentro da empresa e está associada em outra jurisdição. Exatamente. Então, boa parte do valor que entra nem é tributado de forma direta, quanto pessoa física. Então, não tem esses 15%, por isso a gente fala que muitas das vezes é 2% ou 3%, a depender do enquadramento. Só para não ter o pessoal não olhar e falar assim, pô, como assim? Tô jogando no ChatGPT aqui, é 15% a distribuição de lucro. Mas é porque a gente tem algumas estratégias também para jurídicas de planejamentos estruturados. Outra coisa que é libertadora de ter uma LLC é que teus dados não estão mais expostos no Google. Isso aí era muito difícil de lidar, cara. Isso é muito forte. Por causa que hoje tu consegue encontrar os dados de qualquer empresário jogando no Google. E a legislação americana, ela blinda isso. Isso é muito legal. Cara, isso é incrível. Essa questão de privacidade... Acaba que você tá trabalhando agora como empresário em um país que incentiva o empresário, né? Hoje a gente, como empresários trabalhando no Brasil, não é um pensamento narcocapitalista, não é nada disso. Acaba que é a pura verdade, a gente não tem práticas legislativas tributárias que incentivam o empresário, que é muito diferente de um país como os Estados Unidos, que é hoje a maior potência do mundo. Então, são algumas vantagens que a gente não tinha aqui como empresários brasileiros, que passamos a ter trabalhando em outras jurisdições. Cara, eu discordo um pouco do que tu disse. Assim, eu acho, cara, que existe muita vantagem em empreender no Brasil. E eu acho, cara, que assim, o que acontece? A gente tem um povo lindo, a gente tem um povo grande e a gente tem um povo muito trabalhador e criativo. Sim. Então, empreender no Brasil, embora todos os desafios, é maravilhoso. Nosso inimigo não é o governo. Eu acredito, cara, que a nossa legislação não é questão de a legislação é contra o empresário. Eu acho que é muito mais, a gente tem um sistema tributário que ele é muito complexo para a maioria dos empresários executar. Então, por exemplo, cara, se a gente for pegar um livro sobre a legislação tributária, cara, quantas páginas deve ter esse livro? Mas aí que tá, cara. Mas vamos pensar assim, tudo bem, além da complexidade, com a reforma tributária, a ideia é simplificar. Mas estão simplificando a parte contábil, tributária, mas estão dobrando os nossos impostos. Então, o cara que pagava 16 vai pagar 25, 26. Então, acaba que há um incentivo. A minha volta com o Brasil, falando, você falou que... Pode ser até o retorno, né, dos serviços públicos, saneamento básico, hospitais, guias públicas. Eu vou até entrar nesse... Eu concordo, não é um pensamento estritamente anarcocapitalista, apesar de eu compartilhar muito da autocustódia, das criptomoedas, de ter dinheiro dolarizado, de ter o patrimônio com privacidade protegida, né? Mas tem um ponto interessante a gente considerar também, que no Brasil, além de nós termos a pontuação do Gabriel foi incrível, a gente tem uma contabilidade muito complexa. A gente tem imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, que eu acho loucura. Temos o imposto de renda, agora estão cogitando o imposto sobre a distribuição de lucro do empresário. Pensa, você já pagou em cima da receita e depois que você pagou em cima da receita também pagar em cima da receita. E o imposto sobre o consumo. Acho que é no consumo que eu fico maluco, cara. Tem medicação, tem remédio que a gente está pagando 40% de imposto. E não tem como fugir. Por isso que quem é o mais prejudicado no Brasil é o topo de funil, o brasileiro médio. Hoje em dia, assim, quando a gente entra nessa complexidade também, tem muita coisa que poderia também estar pagando menos impostos por uma falta de uma análise da contabilidade, tá? Exemplificando. Carnes, elas têm algumas isenções fiscais que a gente poderia estar atribuindo no processo das vendas, por exemplo. Tem muitos produtos que também têm isso e há uma falta de observação da contabilidade. Por quê? Pelo que o Gabriel falou. É uma complexidade contábil muito grande e tem muitas exigências de obrigações fiscais que acabam consumindo a prestação de serviço da contabilidade, que é quem paga é o empresário, mas acaba que consome tanta contabilidade que ela presta mais serviço para o governo que é provavelmente para o empresário, que é uma coisa que hoje a gente vem desconstruindo isso aqui, criando uma metodologia de contabilidade mais inteligente, gerencial, né? Que a gente vem sempre trabalhando junto com os nossos clientes. Sim. Então, esse é o maior desafio para o empresário que está aqui no Brasil. Agora, falar, eu amo meu país, eu amo as pessoas, eu amo a cultura brasileira, eu amo principalmente ser mineiro. Eu acho que, além de tudo, eu sou meio... A gente é considerado o Brasil um dos países mais hospitaleiros do mundo. Então, assim, todo gringo que ele tem contato com o brasileiro, ele fica encantado, né? Só que, infelizmente, as nossas legislações, eu acho que são muito mal aplicadas à nossa realidade.
carga tributária muito alta para um governo que não controla a inflação e diminui nosso poder de consumo, circulação de dinheiro e dificulta uma série de outras situações econômicas. Então, esse é o nosso maior problema. Agora, quando a gente traz, igual o seu caso, levou seu negócio, estou vendendo, uso uma estrutura internacional, vendo com uma moeda mais forte que a inflação, cara, ali o empresário, aí você pode falar, poxa, eu estou mais tranquilo agora. Sim. Então, é essa visão que eu vejo que acaba sendo Cara, eu acho que, por exemplo, tu pediu, pô, ainda vale a pena continuar no Brasil? Eu acredito, cara, que em milhares de setores vale a pena continuar no Brasil, até porque tem muita gente, cara, que é bilionário em coisas que não tem nada a ver com o digital. Mas, agora, quando a gente fala digital, que a gente não tem restrição de moeda, a gente não tem restrição local, a pergunta é, uma venda aqui vale X, uma venda em euro vale 6x, uma venda em dólar vale 5,3x. E o esforço para fazer essa venda, muitas vezes, é o mesmo. De um ponto de vista empresarial, não é mais inteligente, ao invés de tu ter fazer 6 vendas aqui, tu fazer uma venda em outro lugar, que tem uma moeda mais forte. Então, para mim, é muito mais uma questão de, pô, o drop no Brasil dá certo, qualquer coisa no Brasil vai dar certo. Mas, será que não é mais inteligente e inclui menos esforço tu vender o teu curso fora, tu vender o teu nutracêutico fora, tu montar o teu e-commerce fora, será que não é mais inteligente, a moeda não é mais valorizada? Então, teve momentos que o real, cara, tava equalizado com o dólar. Se o real tivesse equalizado com o dólar, o dropship no Brasil valeria muito a pena. Se o real ainda tivesse 1,5 do dólar, valeria muito a pena. Mas tá uma disparidade tão grande que, do ponto de vista lógico, a coisa mais simples a se fazer é ir pra fora. Até porque, cara, o pessoal pensa, pô, mas como é que eu vou pra fora? O que eu começo? Qual é o primeiro passo? Traduz? Só traduzir, cara. Traduz. é difícil competir, né? Não tem, levando para o raciocínio lógico, a grande maioria das pessoas que já passaram pelo mercado brasileiro, ele não quer mais surfar esse negócio, ele quer ir para outros mares, né? Cara, e tem outra coisa, cara. Eu abro as plataformas de mineração, eu vejo que muita gente no digital brasileiro, cara, os caras estão extrapolando as 4 linhas, cara. Cara, no global, cara, tu consegue fazer dinheiro entregando certo. E aí tu vê os caras aqui no Brasil, cara, se vendendo a troco de dinheiro, vendendo a dignidade deles a troco de dinheiro, sendo que o cara podia estar utilizando essa mesma inteligência pra vender em outro país e trabalhando de maneira certa, cara, entregando bonitinho. E os caras metendo louco aqui no Brasil, cara, podia estar trabalhando lá fora e fazendo dinheiro de maneira honesta, cara. Inclusive, seguindo essa dinâmica talvez saindo um pouco do campo da moralidade, que eu acho um absurdo o que tem acontecido com o dropshipping no Brasil, estão apelidando aí, obviamente, algumas operações específicas de drop sem shipping, né? Cara, eles fizeram exatamente esses dias, cara. Se eu não me engano, 85% dos brasileiros falaram que já sofreram um golpe online. Tu tem ideia disso, cara? Não, na família de todo mundo aqui já aconteceu em algum momento. Mas aí vamos pensar aqui, até voltando àquele raciocínio da dinâmica, a segurança jurídica no Brasil, para quem opera, mesmo da maneira certa, ela é muito relativa. Infelizmente, a nossa legislação, uma sentença, uma condenação em relação a um litígio, um processo judicial, ele depende de acordo com a mesa da mesa do juiz, aonde vai cair aquele processo, quem vai julgar. Na primeira instância, dá um resultado, na segunda instância, no superior dá outro resultado, enfim. Mesmo com a operação White, operação redondinha, mais de 50, 70 colaboradores vocês operando aqui do Brasil, pelo volume é natural, todo empresário sofre processo, tem reclamação no Procon, reclame aqui. E a gente está falando de milhares de pedidos que vocês emitiam todos os meses. Depois que vocês fizeram a transição para o mercado internacional, mesmo com as empresas estrangeiras, abre para a gente aqui quanto que vocês tiveram de órgãos equivalentes a Procon, pequenas causas, processo judicial com a operação no exterior, sendo que o faturamento hoje de vocês é maior do que vocês tinham antes. Cara, vamos lá. O primeiro ponto, cara, muita gente que tá fora do jogo do empreendedorismo acha, cara, que tomar um processo significa que tu é um empresário ruim. Não, tomar um processo te torna um empresário. Empresário que é empresário tem processo, porque toda empresa vai ter problema. Eu vou citar um caso, por exemplo, tem uma rede de mercado muito grande de onde eu moro, e eu queria comprar uma máquina de lavar louça. E na internet, tava uns 3.500,
e nessa rede de mercado estava 4.500, tá? Só que eu precisava instalar ela antes de vir para Minas Gerais. Eu queria deixar ela instalada antes de vir para cá. Eu fui lá no mercado, eu falei com o vendedor do mercado, eu disse, cara, eu vou viajar terça-feira. Tu consegue me entregar ela antes de terça e deixar ela me instalada antes de terça? Quinta-feira de semana passada, ele me falou, eu consigo. A máquina não foi instalada. Ele me entregou o produto, entregou, mas ele não entregou a instalação que eu paguei para ele entregar. Teoricamente eu posso processar ele. Ele agiu certo, ele entregou o produto, mas ele ainda foi de má fé na conversa que a gente tem escrita. Então eu posso processar ele. Eu vou ganhar? Eu vou perder? Eu não sei. Depende da interpretação do juiz. O juiz pode olhar e dizer, foi propaganda enganosa, restitui. Ele pode olhar e dizer, Às vezes dá a favor, né, do consumo. Ele né? pode olhar e dizer, ele pode olhar como propaganda enganosa, ou ele pode dizer que é uma coisa que fugiu do controle, os caras entregaram um produto e tá tudo certo. Eu acho muito engraçado, cara, como quando eu atuava no Brasil, às vezes o mesmo problema tinha resoluções drasticamente diferentes. Então, é muito normal, cara, pro mesmo problema, quando eu tava no Brasil, eu não receber condenação, e aí, alguns dias depois, eu era condenado numa multa do valor do produto, e aí, alguns dias depois, eu era condenado a pagar uma multa de R$ 5.000 de danos morais. Para a mesma situação. Então, a mesma situação ramificava para diversos pontos. Resultados diferentes. Exato, dependendo da visão do juiz que julgava o caso, né? E o juiz, ele é a ordem maior, tá tudo bem, tá no direito dele ter visões diferentes. E até, cara, é uma coisa muito interessante falar de jurídico. Um dia a gente tem que chamar o Jean aqui para conversar. E Jeanzão tá convidado, viu? Uma das edições que a gente tiver aqui. Já tá aqui em Belo Horizonte, poxa, bem. Então, cara, é muito... Mas aí no internacional... No internacional não teve nada, cara. Eu não tive problema nenhum, né? Então, você acha que o consumidor, hoje Europa, né? Quer dizer, Sim. ele é mais tolerante a algumas falhas operacionais na proposta da venda? Eles vão mais pro lado administrativo? Não, eu vou falar bem a real, cara. Sim. Hoje, por exemplo, o nosso país que a gente mais vende é os Estados Unidos. Não é que ele é mais tolerante. É porque simplesmente, por exemplo, no Brasil, tá? O que é um high ticket pra ti quando a gente fala de dropshipping no Brasil? R$ 500. 300, 500. 300, 500 reais a gente já considera high ticket no Brasil. Hoje, tu abriria um processo contra alguém por causa de um produto de R$ 50? Jamais, não compensa. Acho que não vale a pena. Tu abriria um processo contra alguém por causa de um produto de R$ 100? Eu não abriria. Agora, se eu ganhasse R$ 1.500, eu abriria um processo contra alguém por causa de um produto de R$ 500, por exemplo. Agora, se tu ganhasse R$ 3.000, dificilmente tu iria abrir um processo contra alguém por causa de um produto de R$ 100. Agora, R$ 100 tu acha que é high ticket, tu acha que é médio, baixo? Baixo. E $100? Pra eles é baixo ainda. É baixo. Isso é incrível, $100 é R$ 500. Então tu percebeu, cara, que o cara ele simplesmente ele vai pensar, mano, eu vou perder minha sanidade, eu vou perder meu tempo, eu vou perder meus dias pra processar esse cara, ou eu simplesmente vou trabalhar mais 2 horas e vou fazer esses $60, $100 que eu investi aqui. Mas o custo advocatício dele, o custo litigioso de processo é maior do que se ele fosse acionar judicialmente. E é legal você falar isso porque eu tava conversando essa semana com o infoprodutor que o ticket dele é $27. E ele fala, Vini, $27 hoje no mercado americano ou no mercado britânico, por exemplo, na Europa, é a mesma coisa de se vender um ticket de R$ 9,90 aqui no Brasil. Porque o poder de compra deles é muito maior, eles ganham o salário mínimo lá mesmo, na própria moeda correspondente, o salário médio vai $2.500, $3.000 para mais, jogando baixo, a parte baixa. Então, poxa, imagina um brasileiro comprando um produtinho de R$ 5 aqui no Brasil, não vai se doer, não vai mover um processo. Mas até aproveitando essa situação, eu sei que você também, embora tenha esses problemas, também você tem sua equipe de contingência, né? E falando disso também, aproveitando que eu vejo como isso é um desafio, né? Qual foi outro desafio ali para você? Porque tem a situação da língua, aquela coisa toda, embora hoje a gente tenha uma facilitação de comandos muito mais assertivos, né, para dar esse suporte lá fora. Como que você fala assim, olha, esse foi o meu desafio aqui, a gente superou isso dessa maneira? Cara, o meu maior desafio no mercado global, eu acho que foi simplesmente, cara, abrir mão do meu orgulho. Meu maior desafio, cara, foi tipo, uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida foi da marca que eu montei aqui no Brasil. Eu chorava todas as noites depois que ela quebrou. Depois que deu tudo isso. Então a coisa mais difícil, cara, foi me olhar no espelho e falar, o que passou aqui passou, porque eu pensava em recomeçar na gringa, eu pensava em recomeçar, eu só lembrava
cara, olha tudo que eu fiz, olha tudo que a gente trabalhou, olha tudo que a gente se doou. E isso envolve muito ego também. Então eu tive que baixar a cabeça, calçar o sapato da humildade, entender que era um novo mercado, entender que era um novo público, e entender que tudo que eu passei aqui vai ser eterno na minha história. Mas era uma nova página que eu tinha que escrever. E eu acredito que estar aberto para isso foi o que nos permitiu poder entender o americano, entender o europeu, entender o latino, que também é um povo que a gente vende bastante. Então, é calçar o sapato da humildade e aprender a lidar com o ego. As coisas boas fazem parte da tua história, mas passou. Muitos empresários, cara, eles vão muito bem, eles têm relativo sucesso, mas em algum momento da jornada deles precisam se reinventar. E eles estão presos àquilo que levou eles lá. E eles quebram porque eles estão presos àquilo que levou eles lá. Amarrado junto com o barco, né? Exatamente. Muitas vezes, a coisa que te levou pro topo é a mesma coisa que tem potencial de te derrubar dele. Por causa que o empreendedorismo ele muda muito rápido. E o mercado digital, ele muda muito mais rápido ainda que o mercado tradicional, né? Então, tem uma coisa que eu sempre digo, cara, a gente que é empreendedor sempre tem que ser muito risco e pouco ego. A gente tem que ser como a água, a gente tem que ser moldável. A gente não pode se apegar a negócio, a gente não pode se apegar a produto, a gente não pode se apegar em país. A gente tem que se apegar na nossa capacidade de fazer dinheiro e de superar obstáculo. Se a gente começa a colocar o nosso sentimento vai nos cegar, e quando a gente vê, cara, a gente vai estar numa queda livre e não vai estar entendendo o que está fazendo. Eu digo isso pela minha própria experiência e pela maneira que eu perdi muito dinheiro e como eu tive que fazer a autocrítica para voltar a conseguir voltar a entrar nos trilhos. Então, a reinvenção. A reinvenção. Bom. A produção tá até nos sinalizando aqui, a gente tá chegando no final do tempo que a gente tinha programado. Eu queria que você, Gabriel, tentasse conversar agora com aquela turma que está nos ouvindo, talvez que já tenha ouvido falar de marketing digital, que já tenha tentado em algum momento, muitas das vezes, entrar nesse mercado, se frustrou, não deu certo, que se questiona o tempo inteiro, será que ainda dá tempo? Será que eu não deveria ter os meus 18, 19 anos para entrar nesse mercado? Qual que é a mensagem que você manda para essa turma que tá te assistindo aqui hoje? Cara, a mensagem que eu tenho para passar para essa turma é que o maior arrependimento da minha vida é não ter comprado Bitcoin em 2010, 2012, porque sabia que ele existia. E daqui a 20 anos vocês vão olhar para trás e vão ver pessoas que se tornaram bilionárias na internet, e vocês vão lembrar que no tempo de vocês abrir um negócio digital era mais barato que abrir uma barraquinha de cachorro quente. E vocês decidiram não persistir e seguir a corrida tradicional. Então, vocês vão ver outras pessoas prosperando e vocês também merecem prosperar. Eu não sei o que teu pai e tua mãe te falaram, eu não sei o que teu chefe te disse, o que teu namorado te disse, o que teus amigos te dizem. Mas se tu vive uma realidade que tu não gosta dela e tu tá num caminho que tu não se sente feliz dele, tu não é uma árvore e tu não tem que estar nesse caminho. Se tu vê o digital, cara, como uma libertação, então na hora de tu sair e comprar tua liberdade. E a tua liberdade, ela não é comprada com dinheiro, nós não somos resultados. Nós somos a luta por trás desse resultado. Então, se tu quer fazer isso, levanta, vai à luta e trabalha, cara. Ah, eu quebrei, eu falei, tudo bem, cara, que empresário que não quebrou? Ah, não deu certo. Quem que dá certo de primeira? Quem que acerta de primeira? Exato. Ah, cara, eu testei 10 produtos, isso não é pra mim. Tu ama isso? Pô, isso parece muito divertido. Então por que não é pra ti? Porque é difícil? Muitas vezes, cara, o que é pra ti vai ser difícil, cara. Cara, relacionamentos às vezes são difíceis. Isso não significa que a pessoa não é a pessoa da tua vida. Amizades às vezes são difíceis, não significa que a pessoa não é teu amigo. Empresas são difíceis e não significa que tu não tem que ser um empresário. Exato. O cara que não corre, né, atrás do sonho, não persiste nele, ele não tem um sonho, né? Ele tem uma ilusão. Então é bem isso do que você falou. Cara, que desfecho, que conteúdo Essa mensagem no final foi forte, hein? Muito forte. dá pra fazer uma música, um poema aqui pros empresários. Bom, eu tenho aqui, de verdade mesmo, eu tenho certeza de que vai ter pelo menos uma pessoa que vai assistir esse primeiro LibertyCast, sobretudo o final do conteúdo, tu fala tua mensagem a respeito do empreendedorismo digital, da transformação que isso pode gerar, e tenho certeza de que, até alinhado com o seu propósito que você conversou com a gente aqui hoje, transformando essas vidas que certamente vão entrar no digital através desse conteúdo, vai ser algo transformador, vai contribuir pro seu propósito. Mas, cara, assim, ó, eu vou falar um recado em alto e bom tom, tá? Eu não sou vendedor de curso, eu tenho minha mentoria. Quiser comprar de mim, compra. Tu não quiser, tá tudo bem, cara, porque eu não ganho meu dinheiro com isso. Eu quero que tu comece, não é porque tu vai me dar dinheiro, cara. Eu quero que tu comece porque eu sei que tu pode gerar dinheiro com isso. Não me importa nem um pouco se não vai ser comigo. Você já contribuiu pro seu propósito, né? O cara viu sua mensagem
iniciou, fez e Exato, cara. Eu mesmo, cara, eu não comprei curso de ninguém. Eu não comprei curso de ninguém até hoje, cara. Eu comecei tudo com o YouTube, sabe? Eu comprei o curso do Tomé, cara, no Mercado Livre. Inclusive, um abraço, Tomé, me desculpa. Ô Tomé, cara, sei que Você deu Tomé aí. Rapaz, você tomou um Tomé. Pô, irmão, te agradecer pela disponibilidade. Para quem não sabe, Gabriel veio lá do Rio Grande do Sul, tá aqui com a gente nesses dias, uma honra te receber. Obrigado mais uma vez pela confiança, fico feliz de poder contribuir para sua operação. E, poxa, tá portas abertas aqui do podcast, próximas edições para você, de repente, com o Giovanni, com o Jean. Com certeza. Assim, de repente a gente faz, dá pra Cara, se chamar o Jean, não me chama, cara, porque ele ganha muito dinheiro, eu não vou conseguir colocar. Não, ele vai querer, eu não consigo bancar essa vida. dá pra fazer um crossover, de repente, com empresários de diferentes segmentos. Tem a turma do Drop, que você representa muito bem, do Info, do Nutra, tem a turma das Bets também, das operações binárias, pô, tem um mercado gigantesco aí que dá pra gente falar. Gabriel, muito obrigado. Era um prazer enorme. Parabéns pelo resultado. Podem dizer, cara, portas abertas para as próximas edições aqui do Liberty Cash, preferencialmente com o Giovanni também, para nos prestigiar aqui, com o Jean. Vai ser O Giovanni tá fazendo falta hoje aqui. gente boa. Vai estar muito Cara, irritado. quem acha que eu sou bom, cara, o Giovanni é 10 vezes maior que eu, cara. Olha, é a humildade em pessoa, né? Eu não sou humilde, não. Eu não sou humilde, não. Irmão, obrigado de verdade pela confiança, pela parceria. Fico feliz de a gente poder contribuir para a operação de vocês. E deixo o convite aqui para a turma que está nos acompanhando pela primeira vez. Nos siga aqui no YouTube, nas redes sociais. O nosso Instagram é @libertyuniversal. Vai ser uma honra colocar pílulas do conhecimento e jogar para vocês, tanto aqui na plataforma do YouTube quanto no Instagram e nas outras redes. Forte abraço e nos acompanhe aqui que vem muito material bravo para vocês nas próximas edições e muita gente de outros segmentos. Valeu, galera. Tamo junto.